Deu tilt? Calma, a gente explica. Este é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. E aí, pessoal, beleza? Eu sou Guilherme Tajaroli, repórter de Tilt. O tema da semana é asteroides. Você já deve ter visto filmes em que rochas espaciais atingem a Terra e acabam com a raça humana. De vez em quando tem também notícias falando que tal asteroide se aproxima da Terra, mas no fim das contas acaba não acontecendo nada. Será que a gente deve se preocupar mesmo com isso? A gente deve se preocupar com asteroides? Para tratar desse tema, hoje temos aqui com a gente Felipe Monteiro, que é doutor em astronomia com ênfase em astrofísica do Sistema Solar pelo Observatório Nacional e especializado em asteroides. Tudo certo por aí, Felipe? Tudo certo, Guilherme. É um prazer falar com você sobre esse tema que eu amo tanto. Eu queria começar assim com uma questão mais básica, assim. O que são asteroides? Asteroides é aquilo que eu vejo à noite, que chamam de estrela cadente. Que diabos é asteroide, assim, para todo mundo entender? Sim, boa pergunta. Tem várias nomenclaturas, né? Asteroide, meteoroide, meteorito, meteoro, né? Estrela cadente. Então, é bom sempre esclarecer o que é cada coisa, que no final das contas é como se fosse uma coisa só. Por que eu digo isso? Quando o sistema solar se formou a partir de uma nuvem de gás e poeira ali, essa nuvem ela tinha uma certa densidade, várias moléculas que foram, por meio de atração gravitacional entre as partículas, entre as moléculas, entre a poeira, foi se aglutinando, gerando cada vez mais gravidade, e com isso, no centro dessa grande nuvem, foi se reunindo, vamos dizer assim, a massa maior onde seria gerada o Sol, a nossa estrela. E ao redor tínhamos o quê? O restante do material dessa grande nuvem que foi se também aglutinando por meio de um processo chamado de acreção. Por meio desse processo de acreção foram formados os planetas, né? Agora, a partir do momento em que o Sol começa a reunir, o Sol, digo assim, né, o Sol ainda não nasceu propriamente, ele nasce a partir do momento em que ele começa a fazer a reação termonuclear e emitir luz, né? Então, antes disso, ele é apenas uma protoestrela, vamos dizer assim. Então, ela vai reunindo a matéria, reunindo gás, até ficar tão quente que as reações nucleares começam a acontecer. Então, a partir do momento que as reações nucleares começam a acontecer, ele emite aquele grande jato de material de vento solar, que a gente chama, partículas ionizadas, as velocidades são imensas, e vai varrer todo o resto do gás e da poeira que está ali naquela nuvem. Deu tempo ali, naquele momento, de formar alguns planetas. Só que tem detritos ali que não foram, vamos dizer assim, utilizados para incluir, né, dentro dos planetas. Se aglutinar, digamos exatamente, assim. Para fazer parte desses planetas que foram recém-formados. Então, esses detritos, essas pequenas rochas ali que sobraram, né, da formação, são o que a gente conhece hoje como os asteroides. Então, eles fazem parte aí da história do Sistema Solar, são de grande importância para o conhecimento do início, dos primórdios ali da formação do Sistema Solar, e a maior parte dele, milhares deles, cerca de 700 mil asteroides, estão localizados entre as órbitas de Marte e de Júpiter, a concentração maior. Só que por diversos efeitos físicos, seja por colisões, seja por eventos não gravitacionais, como a radiação solar, posso dizer também interações gravitacionais com os demais planetas, esses asteroides que estão nesse cinturão de asteroides que se fala, entre as órbitas de Marte e Júpiter, esses processos fazem com que eles saiam dessa região e alcancem a região mais interna. Então, temos ali o cinturão principal de asteroides, que é chamada a maior população de asteroides do Sistema Solar, mas temos também aquela população que é chamada de asteroides próximos da Terra, que muitas vezes são chamados de NEOs ou NEAs, justamente porque são objetos que saem do cinturão principal de asteroides e ficam orbitando regiões mais próximas, inclusive cruzando a órbita dos planetas terrestres e, claro, da Terra.
Ô Felipe, você falou bastante de asteroides, mas eu tinha comentado também de meteoros e meteoritos. Tem alguma questão sobre tamanho, sobre trajeto que diferencia cada um desses? Seguindo com esse raciocínio, já que eu falei de asteroides, no caso aí faltou dizer, né, que esses asteroides, como eu disse, eles alcançam às vezes órbitas que cruzam a órbita do nosso planeta. Aí é que tá. Quando um desses objetos, seja qual tamanho for, geralmente os que alcançam a Terra com mais frequência são objetos com tamanhos menores, objetos na faixa de dezenas de metros, né, alguns metros, no máximo algumas centenas de metros. Mas esses com algumas centenas de metros são mais raros de acontecer, né, esse encontro com o nosso planeta. E, felizmente, isso não acontece com frequência, né, porque, como a gente viu ali, por exemplo, dos impactos, assim, uma das colisões mais recentes aconteceu em 2013, né, na cidade de Chelyabinsk, na Rússia. Então, ali foi um asteroide na faixa de uns 20 metros, e já causou, e ele, né, entrou na atmosfera da Terra em uma região onde era habitada, onde tinha uma cidade ali de cerca de 1 milhão de habitantes e tudo mais. Então, quando esse objeto entrou na atmosfera, esse asteroide entrou na atmosfera da Terra, devido a essa camada, né, que nos protege, que é a atmosfera, o asteroide não suportou e explodiu na alta atmosfera. Só que quando explodiu, por ele ser grande, a explosão foi da ordem de 100 vezes a bomba atômica de Hiroshima, né? Então imagina, isso explodindo no ar, né? Mesmo sendo a quilômetros ali de altitude, gera uma onda de choque que feriu milhares de pessoas, né? Destruiu vidraças, feriu muita gente. Então, essas coisas acontecem, pelo menos uma vez por ano, esse tipo de coisa acontece, né? Só que a gente tem sorte que a superfície da Terra, a maior parte dela é coberta por oceanos, né? Então, alguns deles são a maior frequência desses objetos quando caem ou quando se chocam na atmosfera da Terra acontecem em regiões, né, que são inabitáveis, vamos dizer assim, desertos ou oceanos. Mas o que você falou, justamente quando esse asteroide entra na atmosfera, ele gera aquele rastro luminoso que é o chamado meteoro, né? Meteoro é simplesmente o fenômeno físico, né, causado por essa entrada desse asteroide ou meteoroide, né, quando ele é muito pequeno, pode ser chamado de meteoroide, mas ele entra na atmosfera e, por conta do atrito, por conta de outras transformações termodinâmicas, esse objeto ele aquece e gera aquele rastro luminoso, né, que é o meteoro, ou, ou nos contos aí, como chamado de estrelas cadentes, né? E, para finalizar essa historinha, quando ele tem massa suficiente, ele consegue o quê? Atravessar a atmosfera e alcançar o solo. Quando acontece isso, a gente encontra no solo o meteorito, que aí é o fragmento, o resto daquele asteroide, né, que cruzou a atmosfera e tocou o solo. E Felipe, de onde que veio o seu interesse em estudar asteroides? Foi vendo muito filme? Foi a ficção? O que te levou a se interessar mais pelo tema? Eu sempre fui muito apaixonado por astronomia desde muito cedo. Aí, por conta de professores, né, do ensino médio ali, eu passei a curtir ainda mais a física. Aí disse, vou cursar física na universidade. No decorrer do estudo da graduação, né, em física, na UFRPE, em Recife, aí eu disse, não, a astronomia tem que ser minha área de pesquisa, eu quero pesquisar sobre algum tema da astronomia. Aí, durante a graduação, eu soube que existia um observatório no meu estado, que era foi recentemente instalado, mas ninguém sabia praticamente, sabe? Era algo, assim, desconhecido, até mesmo para nós que somos de Pernambuco. Então, eu comecei a pesquisar mais, conheci um professor da universidade que veio ser meu orientador da graduação, ele é astrofísico, né? O único astrofísico da universidade, né, para ter ideia. Então, aí ele me apresentou o observatório, pude fazer viagens técnicas, assim, visitação para esse observatório. Eu disse, não, tenho que trabalhar aqui, tenho que utilizar esse observatório para fazer pesquisa científica. Então, quando acabei a graduação, fiz a seleção de mestrado e vim trabalhar no Observatório Nacional, né? Fui para o Rio de Janeiro,
fiz um mestrado também na área de astrofísica do sistema solar, trabalhando com pequenos corpos, né, os asteroides, principalmente com foco nos asteroides próximos da Terra. No doutorado segui com a mesma linha, só que abrangendo ali toda a caracterização física desses asteroides, mas sempre utilizando esse observatório, que é chamado de Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, ou OASE, né, a sigla. Então, esse observatório está instalado na cidade de Itacuruba, no sertão pernambucano, justamente porque a região semiárida, né, do Nordeste em si, né, como um todo, ela é conhecida, né, por sua característica árida, seca, né, poucas chuvas, que é um ambiente, né, propício para pesquisa astronômica, né, para pesquisa em astronomia. Felipe, já que você começou a falar um pouco aí das motivações, assim, eu queria que você explicasse assim para o nosso ouvinte por que é importante estudar asteroides. Você comentou aí todo esse processo aí que primeiro é asteroide, aí entra meteoro, depois chega até a Terra, é meteorito e tudo mais. Por que é importante a gente ter os olhos aí para o céu? A gente deve temer alguma coisa apocalíptica ou o que vocês fazem mesmo é mais uma coisa de prevenção? Sim, essa questão é bem debatida mesmo, principalmente nas redes sociais e tudo mais, né? Porque existe não é bem conhecido do público qual a importância realmente de se estudar asteroides e tudo mais. E existem, né, só nas órbitas próximas, na região, vamos dizer assim, próxima da Terra, atualmente, né, existem cerca de 25 mil asteroides em órbitas próximas da Terra conhecidos. Só que isso é uma fração, vamos dizer assim, de 50% que é conhecida. Ainda tem outros 50% ainda não conhecido, certo? Então, já dá para refletir um pouco que isso não tá muito bem, o censo, né, vamos dizer assim, a quantidade desse objeto não é bem conhecida. Então, desses objetos que são conhecidos, alguns, uma parcela pequena, tem uma chance de colidir com a Terra, mas é uma probabilidade muito, muito pequena, né? Por exemplo, o asteroide Bennu, que é o asteroide que está sendo visitado, né, que foi visitado recentemente pela sonda Osiris-Rex da NASA, ele tem uma chance de colidir com a Terra, mas é uma chance de cerca de 0,12%. Isso é uma chance em quase 3 mil oportunidades, vamos dizer assim. Então, é uma chance pequena. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é que é preciso observar esses objetos conhecidos para saber se suas órbitas estão sendo alteradas por algum motivo, porque elas podem ser alteradas e objetos que hoje não têm chance de colidir com a Terra podem no futuro vir a colidir com a Terra. Mas o mais importante é que grandes observatórios têm feito observações para descobrir novos asteroides, né? Por quê? É como eu disse, cerca de 50% desses asteroides próximos da Terra ainda não é conhecido. Em 2009, para você ter ideia, teve um asteroide que colidiu com a Terra, sorte que ele era pequeno, era um objeto de cerca de 5 metros de diâmetro, né? Ele foi descoberto apenas 1 hora antes de colidir com a Terra. Meu Deus! Imagina só se ele tivesse 100 metros de diâmetro, 200 metros de diâmetro, ia ser uma catástrofe, não iria dar tempo de fazer absolutamente nada. Por sorte, esse objeto era pequenininho, né, 4, 5 metros de diâmetro, foi identificado, e foi um feito bastante interessante, porque como ele foi observado, né, detectado 21 horas antes de colidir com a Terra, o astrônomo que identificou, foi, acho que no Havaí, foi em algum lugar nos Estados Unidos, repassou essa informação já para os órgãos, para a NASA, para o Minor Planet Center, que é uma organização que monitora asteroides e outras instituições, justamente para se promover o maior número de observações possível desse objeto, ou seja, fazer uma caracterização física antes dele entrar na Terra. Então foi feita uma campanha absurda, inclusive astrônomos que já sabiam previamente onde o objeto iria colidir, que foi na região do deserto do Saara, ali na região do Sudão, se eu não me engano, foram para lá justamente para observar a queda e recolher os fragmentos.
foi a primeira vez que foi feito isso, ou seja, observar um asteroide, observar sua entrada na Terra e recuperar o fragmento, né, restante. Em caso de risco de colisão, o ideal é saber com antecedência, né? Mas é aquela coisa, as pesquisas científicas que procuram por esses asteroides estão quase todas no hemisfério norte, né? Aí é um problema, é como se o céu do hemisfério norte fosse monitorado e o céu do hemisfério sul fosse pouco monitorado, então acaba tendo buracos aí, né, de observações. Deu tilt e volta já. Game Trends é o podcast do Start Wall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Wexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida. Para quem acha que não é importante ficar monitorando asteroides e tudo mais, recentemente rolou uma simulação do que poderia ser feito se um asteroide tivesse vindo em direção à Terra. Foi um exercício organizado pela Agência Espacial Europeia em parceria com a ONU. E o que é interessante é que, lendo um pouco as conclusões ali dos especialistas, eles conseguiram ali determinar onde seria a colisão, né? O que só mostra que tem bastante gente aí preocupada aí com o assunto. O que você diria desse exercício que teve recentemente, que a NASA participou? Isso é comum, esse tipo de simulação do que a gente deve fazer caso um asteroide esteja vindo em direção à Terra? Olha, Guilherme, eu vi essa notícia dessa simulação e fiquei muito, muito impressionado, porque eu acredito que desde 2018 teve um plano, né, de ação do Comitê, né, de Defesa Espacial dos Estados Unidos, em acordo, né, com a Casa Branca, né, americana e tudo mais, justamente para fazer esse tipo de análise mais detalhada e tudo mais. Então, o que eu percebi foi que essas simulações ocorridas a partir desse acordo, vamos dizer assim, com as principais agências espaciais, visou justamente fazer um teste para saber como estamos tecnologicamente, né, capacitados para enfrentar uma ameaça desse tipo. Então, eu fiquei muito impressionado que essa simulação ocorreu foi durante uma conferência de defesa planetária, né, todo ano tem, eu acho que é 2 anos. Então, essa conferência de defesa planetária vão ter membros do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, da Ciência Espacial Europeia, e os principais órgãos de agências espaciais do mundo. Então, foram 4 dias, né, de simulação de testes durante o evento, né, foi como se fosse quase um hackathon, né? Uma grande parte do evento, né, foi destinada para fazer essa grande gincana, quase aí, onde todos os grupos, né, o grupo da ESA, o grupo da Agência Espacial Europeia, o grupo da NASA, o grupo sei lá de onde, todos eles focando no problema, né, que foi apresentado. É como se hoje eu dissesse, pessoal, tem um asteroide vindo em rota de colisão com a Terra. A previsão é que ele se choque com a Terra daqui a 6 meses. Ponto. Esse é o mote ali, é o estopim do teste, né? A partir dessa premissa de que essa hipótese de que está vindo um asteroide em rota de colisão com a Terra. Então, os astrônomos todos lá, naquele confinamento, vamos dizer assim, trabalhando para evitar uma catástrofe. Então, é aquela coisa, né? No primeiro dia, o asteroide foi descoberto, né? Então, eles determinaram ali uma probabilidade de cerca de 5% do asteroide colidir com a Terra dentro de 6 meses, né? E isso foi o primeiro dia, né? Os cálculos para traçar a órbita desse objeto, saber se ele tem risco de colisão com a Terra, qual a probabilidade. Primeiro dia feito isso. Segundo dia, já foi percebido que o asteroide realmente vai colidir com a Terra e numa região ou do norte da África ou na Europa. Terceiro dia, o que fazer para fazer uma caracterização física desse objeto? Porque, imagina, o objeto ainda está longe, telescópios às vezes não têm a capacidade de ter uma resolução suficiente para fazer uma
uma análise da composição, do tamanho do objeto. Então, já entra aí, né, uma grande dificuldade, porque isso é importante. Para poder tomar qualquer ação preventiva para evitar, né, uma catástrofe, para evitar que um asteroide colida com a Terra, a gente tem que saber o mínimo de características físicas desse asteroide. Porque o tamanho influencia, a massa influencia, a composição influencia, porque está diretamente ligada à densidade do corpo, né? Então, essas características são de suma importância para você planejar uma ação, tanto para destruir o objeto ou para desviar o objeto. Tudo vai depender das características físicas do objeto. Então, isso foi o segundo dia, né, que eu disse de identificar onde o asteroide ia cair. No terceiro dia, foi confirmado que o asteroide iria cair na Europa Oriental, né, e foi também estimado que o objeto tinha ali um tamanho na faixa de 100 metros de diâmetro. Isso foi possível fazer, na matéria, não, tanto do JPL, da NASA, não informa, mas deve ter sido identificado o tamanho do objeto por meio de observações de telescópios espaciais. Por exemplo, numa situação emergencial, pega o Hubble e aponta ele para o asteroide. O Hubble não faz muitas dessas coisas, porque o Hubble está interessado em espaço profundo, galáxias, né, e outras coisas. Mas o Hubble, de vez em quando, ele faz observações de pequenos corpos, né, de asteroides, e por aí vai. Então, no caso desse, aponta o Hubble para se ter uma ideia do tamanho do objeto, né, que é uma característica muito importante. Mas eles percebem no quarto dia que não tem condições de fazer uma caracterização completa do objeto, né, determinar a composição e outras coisas, e que a chance de colisão passa a ser 99%. Então, naquele momento, eles já veem que não tem condições de ter uma resposta? Uma grande quantidade de propriedades físicas desse objeto conhecida e tempo suficiente também para enviar alguma nave que possa destruir o objeto e por aí vai. Então, no quarto dia eles decidem, não, numa situação dessa o que pode ser feito simplesmente é evacuar a região onde vai cair o objeto e nada mais. Infelizmente, a conclusão do estudo foi essa, que é necessário ter pelo menos de 5 a 10 anos ali para você ter um planejamento relativamente poderoso, coerente, para fazer um desvio ou promover a destruição desse objeto. Ô Felipe, eu queria emendar e te perguntar se existe uma forma de impedir o trajeto de um asteroide. A gente falou aí de caracterizar, que é importante, mas digamos que a gente tem um tempo, a gente sabe que vai ter um asteroide que vai vir em direção à Terra. O que se sabe hoje em dia sobre formas de tentar, sei lá, tirar ele do trajeto da Terra? Dá para você destruir um asteroide? Pronto, isso aí é assunto do momento, né, vamos dizer assim. Nos últimos 5 anos tem se debatido demais esse assunto. Várias agências espaciais têm trabalhado em planejar formas tanto de destruir como de desviar a órbita desses objetos. E dentre as possibilidades são várias possibilidades, vamos dizer assim, vários mecanismos, várias ideias para se fazer isso, ou seja, para se desviar um asteroide. Mas vamos dizer assim, as 3 ideias que são mais debatidas na comunidade acadêmica, na comunidade astronômica, para desviar ou destruir asteroides, é que, primeiramente, seria tentar detonar explosivos nesse objeto e tentar destruí-lo totalmente, ou pelo menos diminuir o seu tamanho, vamos dizer assim, para ele não entrar na atmosfera da Terra com toda a sua capacidade. Então, se ele for muito grande, a ideia poderia ser tentar explodi-lo antes, né, antes dele entrar na atmosfera da Terra. Se ele for muito grande, ele não vai ser destruído, pulverizado, né, não vai acontecer isso, mas vai gerar vários fragmentos de tamanhos menores, né, que iriam entrar na Terra. Iria causar um prejuízo? Iria, mas seria uma forma de minimizar. Redução de danos aqui, então. Redução de danos,
Isso seria uma das possibilidades que é uma das mais assim debatidas. Tanto é que na ficção, né, nos filmes, nas séries, é a primeira, sempre vem um militar, né, e diz, vamos destruir, vamos detonar, né, armas nucleares e tudo mais. Segunda, aí vem outras coisas mais elaboradas, né, aí o cientista trabalha em outras ideias mais elaboradas. Uma delas seria disparar lasers que poderiam aquecer o objeto. É como aquela função que eu disse, os raios solares que têm uma influência na órbita do objeto, né, seria praticamente fazer isso de forma artificial. O laser iria aquecer o objeto, esse aquecimento iria provocar pequenas variações no semi-eixo, que é a distância do objeto ao Sol. Então, que a gente, na astronomia, esse efeito ocorre naturalmente, que é chamado efeito Yarkovsky, que é simplesmente o aquecimento do objeto pela radiação solar. Esse objeto está girando, à medida que ele gira, ele reemite, né, esse calor, essa onda eletromagnética, e sofre pequenos impulsos. Esses impulsos podem alterar a órbita do objeto. Então, seria como fazer isso de forma artificial, né? Gerar essa variação na órbita do objeto de forma artificial. Isso é a segunda das mais debatidas. E outra dela é enviar uma nave espacial que pudesse atingir o asteroide e mudar a trajetória dele. E aí entra a parte interessante. Isso vai ser testado no ano que vem. Caramba! Como forma preventiva. Porque é aquela coisa, a gente não pode ter a ideia e simplesmente esperar o fato real acontecer, né, para executar a manobra. Não, tem que fazer os testes, né? Como qualquer coisa na ciência, realmente faz os testes e tudo mais. Então, vai ser lançado no começo do ano que vem a missão DART, que é uma missão de redirecionamento da órbita de um asteroide. O que é que vai ser feito? Essa sonda vai ser enviada, ela vai colidir com o objeto, e esse objeto está sendo bastante estudado já há vários anos, né? Porque a missão está sendo planejada há vários anos também. Então, é necessário que caracterizar novamente, é sempre necessário caracterizar todo o objeto astronômico, inclusive, principalmente os asteroides que têm risco de colisão com a Terra. Então, a missão que eu estou muito entusiasmado aí de observar, eu estou muito animado porque eu vou fazer as observações desse objeto antes e depois do impacto, porque é aquela coisa, né? A missão vai acontecer lá no espaço, mas os astrônomos aqui na Terra vão estar com os telescópios apontados para o objeto, para pegar o antes e o depois da colisão, justamente para comprovar se houve desvio ou não. Felipe, depois de toda essa explicação aí, a pergunta que não quer calar, você que é especialista, o que faria se soubesse que tem um asteroide indo aí para a região onde você mora? O que você faria, assim, em primeiro lugar? Cara, realmente, às vezes eu penso isso, sobre essas coisas, até porque amigos, né, próximos, gostam de falar, se vir um asteroide colidir com a Terra, você vai nos avisar, né, Felipe? Aí eu fico, se preocupa não, aquela coisa toda, né? Mas, realmente, como astrônomo, se eu soubesse de um objeto, né, que tivesse, né, uma chance, né, de vir em rota de colisão com a Terra, de forma profissional, a primeira coisa é avisar os órgãos competentes, que o principal deles é o Minor Planet Center, que é uma instituição ligada às agências espaciais, que estão destinadas, vamos dizer assim, a armazenar todos os dados de asteroides, suas órbitas, a também fazer os cálculos mais, vamos dizer assim, mais refinados de órbitas e tudo mais. Tanto é que, se você identifica um asteroide, você já tem que mandar, o astrônomo já tem que mandar, se possível, no mesmo instante, já para o Minor Planet Center, porque já entra no banco de dados dele e ele aciona aquele objeto como um objeto que precisa ser observado. Por que precisa ser observado? Porque se ele foi descoberto agora, se ele não for observado nas próximas horas, ele pode ser perdido, entendeu? Então tem que observar e avisar, para que outros astrônomos em outros pontos do planeta continuem a observação consecutivamente, né? Então, para não perder ele, para você montar aquilo que eu falei no início, né, de ir montando na órbita dele até chegar na órbita completa. Então, o que eu faria é avisar, primeiramente, né, e tudo mais,
para saber se meus cálculos estavam corretos. Por quê? Porque a ciência é isso, você descobre alguma coisa, essa sua descoberta tem que ser revisada por seus pares, né, por outros cientistas, para não ter margem de erro, não ter dúvida. E, realmente, se dentro de pouco tempo, é como eu disse, teria que ser avisado aos órgãos competentes, aos governos competentes, para ser feita a evacuação da área, né, da área onde o asteroide vai colidir. E em caso de ter tempo, né, de planejamento, é aquela coisa, né, é fazer o possível para ajudar a caracterizar o objeto para, no futuro, se executar alguma manobra de prevenção. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação, Felipe. Ok, Guilherme, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês da equipe. Foi muito bom ter conversado com você sobre esse assunto. Até mais. É isso então, nos vemos no próximo episódio. Tchau! Deu Tilt tem apresentação e reportagem de Guilherme Tajaroli, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Laura Capanema e Thiago Varela, coordenação de Fabiano Chinaca e Juliana Carpanês. Uau!